Bom, eu sempre gosto de começar as minhas pregações orando. Eu entendo a oportunidade, eu entendo o privilégio e eu entendo o quão necessário é que homens de Deus subam e falem aquilo que está ardendo no coração. Muitas vezes nós, como pastores, nós buscamos uma revelação sobrenatural de Deus. E Deus diz, não, você não precisa reinventar a roda. O que você precisa é lembrar o povo que existe uma roda. Amém? Você entende? O que acontece é que muitas vezes nós estamos atrás de algo profundo para entregar para vocês. Mas Deus muitas vezes quer nos trazer a superfície para que nós entendamos e que nós aperfeiçoemos o nosso relacionamento com Ele. Porque se nós na simplicidade não conseguimos caminhar com Deus, como então mergulhar em algo tão profundo? Amém? Então eu quero te falar que o que Deus vai ministrar aqui hoje foi algo que Ele ministrou ao meu coração. E eu quero pedir que você abra o seu coração, porque quem está falando aqui não é o Ramon, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um canal daquilo que Ele vai fazer. Então não olhe para cá achando, poxa, a vida é um jovem, obrigado pelo jovem, agradeço. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. Que você tire do seu coração todo preconceito, todo pré-julgamento. E que o Espírito Santo invada a sua vida e te revire hoje do avesso. Que você saia daqui transformado, meu querido. Porque se você entender a revelação daquilo que Deus quer te trazer hoje, você vai ter a sua vida transformada de uma vez por todas, amém? Queria pedir que você fechasse seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor está aqui, porque o Senhor já está nesse lugar, porque o Senhor já está se movendo nesse lugar. Nós queremos te adorar e dizer que tudo que nós fazemos aqui e que nós falaremos aqui nos próximos minutos, Pai, é tudo sobre o Senhor, Deus. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor me esvazie de mim mesmo, que o Teu Espírito Santo cresça dentro de mim, que a minha boca seja ungida e que as palavras que saiam através de mim sejam palavras direcionadas pelo Teu Espírito, Deus. Que não seja nada do intelecto, nada da minha emoção, mas que seja tudo do Senhor. Também peço que o Senhor tire do meio do Seu povo toda a distração, Pai. Qualquer coisa que possa impedir o Seu povo de absorver aquilo que o Senhor quer ministrar, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E nós declaramos que o Senhor tem liberdade nesse lugar. Nós pedimos, Deus, sequestra esse tempo. E que seja tudo para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, muito bom dia, meu irmão. Olha para a pessoa que está atrás de você, dá um high five nela aí. É isso aí, agora pode, né? Gente, o Marcelo casou semana passada. Olha como ele está corado. Tá bonito, tá chique, casou feliz, veio da França agora, nem trouxe um croissant para mim. Mas é isso. Bom, eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Quantos aqui moram em um bairro perigoso? Não precisa ter medo, não. Eu acredito que aqui em São Paulo, em grandes metrópoles, é difícil você encontrar um ambiente seguro para se viver, certo? Mas, especialmente nessa época onde nós começaremos a ver nos próximos meses campanhas políticas, um dos temas mais abordados por essas pessoas que querem chegar ao poder é segurança. Não é verdade? Mas a segurança, ela vai muito além do que simplesmente uma segurança física, do que a segurança pública. É importante porque o ser humano busca e gosta de segurança. Não é verdade? Pensando num trabalho, é importante que nós estejamos em um ambiente onde nós nos sentimos seguros dentro do nosso trabalho, dentro da organização a qual nós servimos, a qual nós trabalhamos. Por quê? Porque quando você se sente seguro dentro de um ambiente de emprego, você não tem distrações. Isso faz com que você foque, seu rendimento melhore, sua performance atinja talvez o seu máximo. Pensando nas suas emoções, segurança nas suas emoções talvez é você não retornar para um lugar da onde você saiu. Algo ruim que você viveu, traumas que você passou no passado, a qual você não quer mais passar. Eu posso falar porque eu tive depressão, eu tratei a minha depressão, eu fui curado da minha depressão, e esse é um lugar onde eu não quero voltar. Então eu busco uma segurança emocional em Deus, para que Deus me sustente, para que eu não viva aquilo. Pensando em moradia, então, nem se fala, porque nem todo mundo tem o poder
de morar talvez num bairro seguro. Eu falo para vocês, e aqui eu quero falar uma coisa: se você é brasileiro, cara, não fica diminuindo o Brasil não. Sabe, porque eu costumo dizer, eu morei lá fora um tempo, e o povo que mais critica o Brasil são os brasileiros. As pessoas perguntavam para mim como é que é o Brasil, eu falo, cara, o Brasil é incrível, eu amo o Brasil, para lá eu quero voltar. Mas nós, por conta de traumas que nós vivemos, o Brasil é uma porcaria, o Brasil não presta, todos os brasileiros são corruptos, todos são o jeitinho brasileiro, e nós colocamos tudo no mesmo saco, como se o Brasil não valesse nada. Não, se Deus te fez nascer nessa nação, você tem um propósito de servir essa nação. Amém? Cara, a vida do brasileiro é sofrida. Outro dia eu brinquei com o Érico, eu falei, meu Deus, a hora que chegar no céu lá, Deus vai ter que fazer alguma coisa, cara. Porque quando a gente acha que a gente passou de uma coisa, vem outro turbilhão de coisas acontecendo, né? É político que foi preso que volta, umas coisas que você não entende, sabe? E aí eu falei com ela, eu acho, Ramon, tá? Não estou falando que está na Bíblia, estou falando que eu acho, que quando a gente chegar no céu vai estar todo mundo enfileirado assim, e Deus vai falar, aí, presta atenção, quem é que é brasileiro? E aí nós vai falar assim, nós aqui, Deus, Ele vai falar, um passo para frente. E aí a gente já vai dar um passo para frente, os caras vão ficar lá para trás, e a gente vai chegar mais perto. Porque, cara, a vida do brasileiro é uma vida sofrida, mas eu quero falar, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Independente da insegurança que nós vivemos, cara, independente da insegurança pública, independente da insegurança, sabe, dentro dos nossos ambientes, eu amo o Brasil. E a minha mensagem não é sobre o Brasil, mas eu sinto de te falar isso nessa manhã. Nós passaremos os próximos 3 meses pauleira, dobre o seu joelho no chão e não peça para que um determinado político ganhe, mas peça para que Deus abençoe o Brasil através daquele que ganhar. Amém? Meu amigo, a minha segurança não está se o Bolsonaro ganhar, a minha segurança não está se o Lula ganhar, a minha segurança está no Deus que se revela todos os dias para mim. E é sobre isso que eu quero falar, o lugar mais seguro do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que você não gosta disso, mas quando eu estou com o microfone, eu posso fazer. Eu também não gosto quando eu estou embaixo, falar, olha para o seu lado, mas olha aí, porque é importante, né? Fala para a pessoa, o lugar mais seguro do mundo. Isso não é uma coisa que nós, somente seres humanos, buscamos. Organizações buscam, países buscam. Por isso que existem tantos institutos ao redor do mundo que buscam e coletam informações para apresentar. Ninguém quer investir em um país onde não existe uma segurança para um investimento. Existe talvez, dentro das pesquisas que eu fiz, existe um instituto que chama GPI, que é Global, eu até anotei aqui, Global Peace Index, certo? Você conhece, pastor? Você é bravo mesmo, hein? Olha, me pegaram. Mas esse instituto que é o instituto mais renomado que coleta essas informações, e aí sempre que eu falar índice de paz global, eu estou traduzindo para deixar mais fácil até mesmo para mim falar, tá? Esse índice, ele divide os países em 5 categorias de segurança, tá? Alto, muito baixo e médio, né? Não necessariamente nessa ordem, mas ele divide nessas 5 categorias. E buscam informações para que eles consigam coletar e descobrir qual lugar seguro de se viver. Então, ao todo, são analisados 172 territórios e países diferentes. Isso totaliza aproximadamente 99,7% da população mundial. Ou seja, a gente consegue ter uma boa amostragem para um resultado dessa pesquisa. A pontuação final ela é obtida através da média de 23 indicadores que são analisados. Então eles pegam esses 23 indicadores analisados, eles somam, tem a média e a média mostra qual o país, em que classificação ela está. Eu já quero te falar que o Brasil está no muito alto, brincadeira, o Brasil está baixo, tá? Mas não é sobre isso que eu quero te falar. Esses pontos, eles podem dividir dessas 23 categorias que eles buscam, que eles tentam achar as respostas. Basicamente eu dividi em 3 aqui para que você entenda, tá? Conflito interno e externo, isso cara, existe alguma guerra que nós vivemos internamente ou externamente,
né? E também quantas pessoas são afetadas com perdas de emprego, perda da sua vida, perda da sua moradia. Existe um segundo fator, que é a militarização, e esse fator ele significa o poder bélico que o país carrega, as armas que esse país tem, e também a participação nas atividades da ONU, para levar paz e tudo mais. E um terceiro aspecto é segurança social, e aqui são considerados crimes, taxa de terrorismo, instabilidade política e tudo mais. Esse relatório apontou nesse último ano, que todos os países têm ficado menos pacíficos, todos os anos. Ou seja, existe um medo, existe uma insegurança por conta da violência. Tá? Sabe qual é o país mais seguro do mundo? Alguém chuta aqui? Para ver, né? A Islândia é o país mais seguro do mundo, desde 2008. Aí, cara, nessa linha tem Dinamarca, tem Nova Zelândia, tem Portugal, e aí a gente vai entrar onde está o Brasil nessa posição. E eu quero te falar, se nós analisarmos o Brasil e o povo brasileiro, essa pesquisa mostrou que o povo brasileiro é o que mais se preocupa com a sua própria segurança. Segundo esse relatório, 82,7% dos brasileiros têm medo de sofrer ataques violentos. Quantos aqui têm medo de sofrer algum ataque violento? Eu tenho medo. Essa pergunta, quando eu li, eu falei, cara, mas é meio estúpida. Porque quem não tem medo de sofrer um ataque violento? Talvez nesses países onde existe uma segurança tão elevada, eles nem saibam o que é isso. Por isso que o brasileiro que convive com a insegurança todos os dias, que convive com a criminalidade, que convive, cara, com o abuso de poder, seja lá o que for, nós temos esse tipo de medo. Se você perguntar para uma pessoa que já foi agredida por um agente público que deveria proteger, ele vai ter medo. Toda vez que ele tomar um enquadro, ele vai ficar ressabiado. Se você, recentemente, a pastora Mariana foi sequestrada, se você perguntar para ela, com certeza, cara, ela guarda traumas de uma experiência ruim que ela viveu. E esse povo brasileiro lidera o ranking do país que mais teme pela integridade. E eu estou mostrando esses dados para você, porque eu quero te falar que talvez o nosso dinheiro, talvez o meu dinheiro não consiga comprar segurança. Talvez a influência que você tenha, ela não te traga segurança. Talvez a cor que você tem, talvez também não te traga segurança. Mas hoje nós não vamos abordar isso, nós vamos abordar aquele que pode nos dar segurança. Aquele que pode nos trazer segurança. E como nós conseguimos alcançar e usufruir de toda a segurança que Ele quer, e nós podemos passar através daquilo que Ele tem para nos dar. Amém? Então eu quero te falar para você, meu irmão. Talvez esteja vivendo em um ambiente de segurança. Existe um lugar muito seguro disponível para você hoje. Amém? Existe um lugar seguro disponível para você hoje. Você pode acessar esse lugar, e nós vamos ler uma história que de fato aconteceu, é real, não é ficção, onde nós poderemos e iremos tirar lição daquilo que nós aprendemos, para que nós tenhamos esse nível de entendimento ao Deus que nós servimos. Amém? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 31. Ficou claro aqui até agora? Amém? Mateus 14, de 22 a 31. Vou ler aqui. Mateus 14, de 22 a 31. Logo em seguida, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados pelo medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou, e aí você sabe o resto da história. Primeiro ponto que eu quero abordar é que para você ter acesso a esse lugar de segurança, você precisa primeiramente, acima de tudo, confiar. Amém? Fala comigo assim: confiar. Eu nunca tinha me perguntado, eu nunca tinha parado para pensar, mas a Bíblia diz que Jesus compeliu os seus discípulos a entrar nesse barco. Ela obrigou os seus discípulos a entrar nesse barco. Por qual razão? Eu não sei. Na verdade eu sei, mas eu vou explicar para vocês. Esse texto ele não explica. Nem o texto, nem o Evangelho de Mateus, nem o Evangelho de Lucas não explica porque Jesus obrigou aqueles homens a entrar no barco e ele ficou para despedir as multidões. Mas quando nós entramos no Evangelho de João, nós entendemos o que aconteceu. Eu quero ler com vocês rapidamente, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é o verdadeiro, o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Então eu quero te falar aqui uma coisa: você precisa confiar, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Aqueles homens não entenderam porque que Jesus obrigou a eles entrarem naquele barco. E eu quero te explicar o que aconteceu aqui. Jesus tinha feito recentemente a multiplicação dos pães. Isso pouco depois da morte de João Batista. João Batista, cara, ele tinha uma moral muito grande naquele lugar. E por conta de uma ameaça que Herodes sentiu, ele manda decapitar João Batista. E o povo ficou revoltado com aquilo, e o povo ficou bravo com aquilo, e aí começaram a levantar uma revolução política. Jesus olhou e entendeu o que estava para acontecer. As pessoas queriam pegar Jesus para tornar Jesus rei. Jesus, a fim de salvar os seus discípulos de tal tentação, obriga, fala: cara, entra logo no barco e sai daqui, porque o que esses caras querem fazer, eles querem me tornar rei. Você acha que Jesus não sabia que ele era rei? Se nós confiamos e nós acreditamos que o nosso Deus era 100% homem e 100% Deus, de fato ele sabia quem ele era. Mas aquela não era a hora certa dele se revelar como rei. Porque se ele se revela naquela hora, o seu ministério terreno teria acabado. Porque com certeza o rei Herodes ali ia mandar executar Jesus. Ele ia mandar acabar com Jesus. Por muito menos mandou executar João Batista. Jesus não queria fazer parte daquela revolução política. Jesus queria cumprir o propósito dele. As pessoas diziam: esse é o rei que veio para nos salvar. Vamos tirar Herodes. Jesus diz: não é a hora. A hora não é agora. Você precisa aprender a confiar mesmo que você não entenda. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu disse: irmão, deixa eu te falar, nós temos a visão do micro. Nós conseguimos olhar somente até onde os nossos olhos enxergam. Nós fazemos planos, nós criamos estratégias, mas Deus vê o macro. Deus olha lá de cima. E muitas vezes nós criamos uma estratégia e Deus olhando lá de cima pensa: cara, se você for por esse caminho, vai dar errado, vai dar ruim. E nós, como pessoas cristãs que conhecemos a verdade que nos libertou, precisamos confiar para que Ele nos leve para um lugar de efetividade e segurança. Eu quero contar um testemunho para vocês, porque poucas pessoas sabem. Mas quando eu mudei para os Estados Unidos para estudar, eu tinha na minha mente, na minha cabeça, algo muito concreto, que eu ia estudar em uma universidade, na ORU. Oral Roberts University. Esse era o meu plano, o plano estava traçado, a estratégia estava traçada. Só que para isso eu precisava tirar uma nota altíssima no TOEFL. O TOEFL é um teste que você tem que fazer para saber se você conhece a língua, se você vai se dar bem ali estudando o inglês. E cara, eu fui para os Estados Unidos sem saber pedir uma Coca-Cola. Literalmente. Então eu imergi,
fiz uma escola onde eu estudava das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Isso para você talvez seja fácil, para mim era algo muito difícil, porque eu nunca gostei de estudar. Mas eu tinha o meu plano traçado, e para eu atingir esse plano eu tinha que me esforçar, eu tinha que dar um passo adiante, eu tinha que confiar naquilo que eu estava fazendo, porque eu sabia que Deus tinha me direcionado. E aqui eu quero te falar uma coisa: Deus não vai te revelar tudo de imediato, você vai precisar confiar. Deus me revelou que eu precisava estar naquele lugar. Então eu fui, fiz o primeiro teste, depois de uns 3 meses, cara, estudando 6 horas, 7 horas por dia, você começa a ir bem. Então no primeiro teste eu tirei 62, cara, que para mim foi muito bom. Passou um mês, eu fiz um outro teste, tirei 68, eu já entendi como funcionava aquele teste, já entendi como que tinha que ser, cara, era um teste que demorava 6 horas. E eu falei, pô, tô bem, vou lá. Passou mais 3 meses, fiz o teste, tirei 78. Falei, agora chegou a minha hora, já entendi, mais um mesinho aqui, vou voar. E aí eu fiz um outro teste, o quarto teste. E nesse quarto teste, cara, foi o teste que assim, eu sei que eu fui melhor do que todas as outras vezes. Eu não precisava mais melhorar muito, eu precisava melhorar um pouquinho para conseguir atingir 78, 85, são 6 pontos. Não, são 6 pontos não, 7 pontos, você vê que eu não sou muito bom de matemática. Por isso que eu sou pastor. Mas eu tinha que ter 7 pontos a mais e eu me esforcei, cara. E eu fui fazer esse teste. E eu fiz esse teste, eu tenho a convicção até hoje que eu tirei pelo menos ali uns 89, 90. Só que eu nunca tive o resultado desse teste. Porque uma das avaliações era o speaking, a conversa. E teve um problema no meu fone, onde eu estava me comunicando e não captou aquilo que eu falei. Eles não puderam ouvir por conta de uma falha no meu microfone e o meu teste inteiro foi cancelado. Eu confesso que eu fiquei muito chateado, porque muitas das coisas que me apavoram é o teste. As pessoas me testarem, eu não gosto de ser testado. Quando eu competia, cara, eu não gostava desse sentimento de, cara, alguém está me testando. E passou uma semana, nós fomos para Tulsa para conhecer a universidade já. Eu nem tinha conseguido a nota, mas já estava marcado. Nós fomos até lá, conhecemos o campus e estava tudo ótimo, tudo incrível. Cara, super solícito, fiquei apaixonado pelo curso. Falei, é isso que eu quero, vai ser incrível, vai ser tremendo, vai ser demais. Obrigado, Senhor, que o Senhor me trouxe aqui. E aí nós saímos do campus, atravessamos a rua. A Érica falou, preciso ir no banheiro. Eu falei, eu não conheço essa cidade interior aqui, não tem nada. Tinha uma igreja do outro lado da rua, nós paramos, ela entrou no banheiro. A igreja chamava Victory. E ela falou, entrou no banheiro, ela falou, cara, quando ela voltou, ela falou, fiz uma oração muito doida. Porque eu perguntei para Deus, eu pedi, Deus, se essa aqui for uma igreja que nós vamos servir, que essa aqui seja uma igreja devota ao Senhor. E ela falou que me estranhou foi essa palavra devota, porque não é uma palavra usual no nosso vocabulário. Mas ela falou, cara, eu orei, é isso. E no dia seguinte nós fomos no culto, e naquele culto, naquele domingo, começou uma série chamada Completamente Devotos. Cara, quando eu entrei lá, que eu lembrei do que ela falou, eu falei, beleza, Deus, eu entendi que aqui é o meu lugar. Eu vou resumir para vocês, de forma, cara, senão eu poderia falar uma pregação inteira a respeito só disso. Mas Deus não me levou para o ORU, Ele fechou as portas da ORU. Ele me levou para Victory para estudar naquele college. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, obedecer a voz de Deus. Porque eu fiz amigos, eu tive experiências, eu fui curado da depressão naquele lugar. Eu desenvolvi áreas espirituais na minha vida que eu nem sabia que existia. Mas por quê? Porque eu confiei naquilo que Deus tinha. O meu plano era uma coisa, o plano de Deus era completamente diferente. E Ele não vai te revelar, cara, de uma vez só. Ele vai te revelar aos poucos. Você precisa aprender a se agarrar e confiar naquilo que Ele vai fazer. Amém? E quando nós confiamos, cara, Ele sim se revela, Ele sim, cara, traz alegria, Ele traz paz, Ele traz efetividade, Ele traz segurança, porque nós sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus. Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então quantos aqui estão fazendo planos? Se você não está, é melhor você começar a planejar
o seu planejamento. Você pode fazer planos, cara, é incrível você fazer planos. Mas entrega a caneta na mão do Senhor e fala: Senhor, assina aí. E se o Senhor também não quiser assinar, se o Senhor quiser apagar o que eu fiz e traçar uma nova rota, tá tudo bem, porque eu confio no Senhor. Amém? Cara, confiar no Senhor Jesus nos traz uma força e a perspectiva, uma perspectiva eterna para que nós enfrentemos situações pelas quais nós não saberemos como enfrentar. Mas quando você está em Cristo, você é cheio dele. E ele te caminha para um lugar de segurança. Amém? Então a primeira lição que nós precisamos aprender é confiar. Olhando essa história, aqueles homens não sabiam porque Jesus mandou. Eles simplesmente entraram no barco, obedeceram a Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: se Deus está te mandando para um lugar, vai, meu querido. Porque você não precisa sentir, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa ouvir a voz, você precisa confiar na direção que Ele te deu. Amém? Para você ter acesso a esse lugar, você precisa transformar o seu medo em fé. E aqui é onde pega para muitas pessoas. Dentro desse texto diz: e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou seja, ficaram completamente chocados, com medo, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo significa: tenham fé, confiem, porque sou eu. E o que Jesus está te dizendo hoje: você está no meio de uma tempestade, tende bom ânimo, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Os discípulos tiveram medo, e o medo é normal, todos nós temos medo. O dicionário define medo como uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência do ser humano. Ou seja, o medo é uma emoção básica que deveria nos proteger contra situações perigosas ou situações onde nós talvez estejamos expostos demais. De forma, cara, vamos ser sinceros, quantos aqui já tiveram em um mar, cara, deriva? Você que teve aí, você é irmã ou irmão? Irmã, levanta do seu lugar aí. É gostoso? Você se sente uau, montanha russa? Você não fica com medo? Porque você não tem o controle, certo? Você não sabe o que vai ser, você não sabe quando aquelas ondas gigantescas vão passar. Você não sabe como direcionar um barco no meio de uma tempestade. Obrigado, irmã. O pastor Israel uma vez contou que ele foi pescar com o Denis, que é um amigo nosso, e o barco dele simplesmente quebrou no meio de uma tempestade, se eu não me engano, e eles ficaram completamente, cara, à deriva ali no meio daquilo. Aí ele falou: cara, eu tinha certeza que eu ia morrer. O barco virou, eles tiveram que subir em cima do barco. Um teve que nadar até a margem, nadou pra caramba para chegar. Dá para entender o medo. Dá para entender o medo que aqueles caras tiveram. Isso já é motivo de medo. Aí imagina você estar no meio do escuro, cara, no meio daquele turbilhão de coisas passando, e de repente você vê alguém vindo. Meu irmão, eu sozinho em casa, quando a Erika vai viajar com as crianças, eu tranco a porta. Tranco a porta do quarto. Eu só não durmo no banheiro trancado também, porque não cabe colchão, senão eu ia lá. Estou sendo vulnerável com vocês. Jesus poderia vir de meios mais usuais. Eu sei que não tinha jet ski naquela época, mas cara, ele podia vir com outro barco, remando, sabe, força, Cara, ele veio andando. Então os discípulos olharam, cara, e falaram: que isso, cara, é um fantasma. Você pensa que aqueles discípulos eram pescadores? Quantas histórias, cara, alguns teólogos acreditam que muitas histórias já tinham sido contadas naquela época a respeito de maldições marítimas e tudo mais. Então você imagina, cara, que todas as histórias talvez que eles cresceram ouvindo de assombração, de não sei o que lá, se materializou e é real, tem vindo um fantasma. E eu quero te falar uma coisa: por mais corajoso que você seja, você tem medo de alguma coisa. Você pode não ter medo de dormir num lugar sozinho, como talvez eu tenha. Mas vai ter áreas na sua vida, você tem medo, cara. Em alguma coisa você tem medo. Isso não faz de você um ser humano fraco.
faz de você um ser humano. No ano de 2020, rolou uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, que contou com 200 mil entrevistados. E essa pesquisa mostrou que o maior sentimento do brasileiro naquele ano era o medo. Logicamente, nós vivíamos em um tempo de pandemia, nós vivemos um tempo de incerteza. A pandemia trouxe isso, insegurança. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa igreja aqui, cara, confiou naquilo que Deus tinha para fazer durante a pandemia. Nós não fechamos, nós fechamos as portas enquanto nós não poderíamos receber as pessoas, mas a obra continuou. A gente não ficou se lamentando, e agora o que vai ser, não. Cara, os pastores trabalharam mais do que nunca. Eu costumo dizer que a pandemia revelou quem realmente é trabalhador. Porque aquele que é trabalhador trabalhou ainda mais. E aquele que é encostado se encostou ainda mais. E aqui na igreja, cara, nós começamos a distribuir cesta básica muito mais do que nós costumávamos a distribuir. E isso continua até hoje. O que foi plantado na pandemia, a questão do crescimento da associação Aviva, reflete nos dias de hoje, vai refletir durante os próximos anos. Ontem nós estivemos a associação Aviva em projeto com o SBT, levamos quantas crianças, pastora? 35 crianças para ver um set de gravação de uma novela. Isso é reflexo de confiar em Deus, de transformar o nosso medo em fé. Porque quando nós transformamos o nosso medo em fé, nós temos a revelação de quem Ele é. Você entende isso? Talvez você esteja passando por um momento de medo. Eu quero te falar, cara, põe o seu medo de lado, convoque-o, chame Ele para tomar a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo, Ele é o perfeito amor, e se Ele está dentro de você, Ele vai lançar fora todo medo, e você vai ter a revelação de quem Ele é e os planos que Ele tem para a sua vida. Amém? Uma outra pesquisa feita em março de 2021, pelo Instituto Bem-Estar em parceria com a Knox Pesquisa e Inteligência, essa vocês conhecem provavelmente, mostrou que a cada 10 brasileiros, 7 têm medo. E um medo acima do normal. Eu acho que as psicólogas nunca tiveram tanto trabalho como ultimamente. E aí eu falo, cara, que nós brasileiros somos um povo forte, nós não somos fracos. Porque passar pelo que nós passamos e ainda assim conseguir manter um sorriso no rosto, é porque Deus nos deu essa força. Nós precisamos confiar, nós precisamos deixar o medo de lado, ter fé, porque quando nós temos fé, Ele se revela. E o que eu quero te falar nesse ponto aqui, meu irmão, é que assim como a verdade combate a mentira, assim como a luz combate as trevas, assim como a água combate o fogo, a revelação de quem Ele é, faz com que o medo perca o seu poder. Quando você tem essa revelação de quem Ele é, o medo vai embora. E você vai ser cheio da presença dEle. Por quê? Porque a fonte do medo é infinitamente menor do que o poder do nosso Deus. Amém? Quantos aqui sentem medo? Deus vai trazer uma revelação sobrenatural para você no dia de hoje. Amém? Então nós falamos a primeira, de que, cara, você precisa confiar. O segundo ponto, de que você precisa, transformar o seu medo em fé para que você tenha a revelação. E um terceiro ponto, para você ter acesso a esse lugar seguro, na sua totalidade, você precisa ter ousadia. Ousadia. Porque, meu irmão, quem ousa, experimenta o sobrenatural. Quem ousa, experimenta o sobrenatural. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, quantas vezes Deus já não te disse, meu irmão, impõe as mãos sobre os enfermos, e você vai ver a glória sendo manifesta. Se você nunca colocar suas mãos sobre algum enfermo e orar por cura, talvez você nunca veja isso acontecendo. Você precisa usar, e deixa eu te falar, muitas vezes não é confortável. Muitas vezes, cara, confronta a gente, quando Deus manda, cara, ora por aquela pessoa, você fala, sério, Deus? Outro dia eu fui orar, eu falei assim, gente, vem orar aqui, acho que era no culto 18H, e tinha um monte de gente aqui, ó, fileira de oração, e eu falando, Deus, me manda só enxaqueca. Só enxaqueca. A cegueira, as coisas, deixa para outra pessoa que tenha mais fé que eu.
E o que caiu em mim? Uma senhora que tinha feito uma cirurgia nos olhos, e a cirurgia foi mal sucedida, foi mal realizada, e ela tinha grande risco de não mais ter a sua visão 100% completa. E eu disse: Senhor, que não seja pela minha fé, mas que seja pelo seu poder. E naquele momento Deus me revestiu de poder, cara. E eu orei com o Lucas Lindolfo estava comigo, e nós oramos com tanto poder, com tanta ousadia, que eu tinha certeza que Deus tinha feito algo na vida daquela mulher. Eu não sabia o seu nome, até hoje eu não sei o seu nome, mas eu lembro que 2 semanas depois nós estávamos aqui numa terça-feira, e ela veio no culto das mulheres, e ela veio correndo: pastor, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei: diga, irmã. Ela falou: o senhor lembra que o senhor orou por mim? Eu falei: lógico que eu lembro. Ela falou: você não sabe, eu enxergo tudo. E eu estou aqui, cara, para te falar que não é porque eu tenho poder, mas é porque eu sirvo a um Deus que tem poder. E quando nós somos revestidos dessa ousadia, nós experimentamos o sobrenatural. E eu estou aqui para te falar, cara, olha o que esse versículo 29 diz. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter encontro com Jesus. Lendo esse trecho, você percebe que todos, de forma igualitária, tiveram a revelação de quem Jesus era. Só que quem experimentou o sobrenatural? Quem experimentou o sobrenatural? Quem teve a ousadia de falar: Senhor, me manda aí contigo. Se é o Senhor, me manda aí contigo. Eu já teria feito diferente. Senhor, se é o Senhor, sobe no barco. Fica aqui quietinho aqui. Mas com certeza eu não teria experimentado o que Pedro experimentou. E o que eu quero te falar, meu querido, é que o Mar da Galileia, conhecido como Lago de Genezaré, é um lago profundo, é um lago grande, é o maior lago de água doce de Israel. Ele tem aproximadamente 43 metros de profundidade. Jesus estava andando naquele lugar, sobre as águas. E eu quero te falar que em determinados momentos da sua vida, quando tudo parece estar perdido, quando não mais parece existir uma opção, Ele vai te olhar e Ele vai dizer: vem. E aí vai, meu irmão, vai com força, porque Ele nunca vai te chamar para uma situação de perigo. Quando nós estamos na presença, obedecendo aquilo que Ele nos diz, nos comanda, nos ensina, nós sempre estamos em uma posição de segurança. Sempre estamos em uma posição de segurança. Se nós pensarmos em grandes homens da Bíblia, que viveram isso, confiaram, trocaram o seu medo por fé, tiveram ousadia. Se nós pensarmos na vida de Moisés, Moisés se sentia pequeno, Moisés era um gago, era pesado de língua. Como que eu, pesado de língua, posso ir diante de Faraó e mandar que ele acabe, que não haja mais escravidão depois de 400 anos? Deus disse: eu estou contigo. Ele disse: eu sou Yahweh. Yahweh. Se te perguntarem quem te enviou, você fala: Yahweh me enviou. Então eu quero te falar, para você ter ousadia, se Deus colocou uma palavra no seu coração para você dar para o seu irmão, cara, Yahweh te enviou. Yahweh te enviou. Moisés obedeceu, teve ousadia, e o que aconteceu? O povo foi liberto. Ele viu o mar se abrindo para que eles atravessassem. Em tantos outros milagres, o maná caiu do céu. A água amarga se transformou em água boa. Por quê? Porque esse homem teve ousadia. Se nós pensarmos, Josué, através da sua obediência, através da sua lealdade, entendeu aquilo que Deus fez, queria fazer, a terra prometida, sem, cara, precisar lutar, as muralhas caíram e eles entraram. Obediência, fé, confiança, experimentou o sobrenatural. E tantos outros personagens. Se nós pensarmos na rainha Esther, ela confiava em Deus. Ela tinha um medo de chegar diante do rei e então ser morta, porque naquela época você não chegava diante de um rei sem ser convidado. Mas ela transformou o seu medo em fé. E teve a revelação que Deus era um Deus que salvava, e por conta da sua atitude, o seu povo não foi aniquilado. Talvez você seja um homem que fala: cara, eu sou um bom cristão. Cara, eu não traio a minha esposa. Eu sou um cara leal, eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas.
Mas o que eu quero te falar é que todos nós passamos por situações onde nós nos vemos em meio a uma tempestade. Se você aprender a confiar, se você aprender a trocar o seu medo em fé, e se você for ousado, eu quero te falar que você vai sair dessa situação. Eu não estou te dando uma possibilidade, eu não estou te falando que Deus pode, Deus vai te livrar. E nós entramos aqui no quarto e último ponto que eu quero falar para você. Porque mesmo com ousadia, muitas vezes, nós precisamos relembrar que Ele é o nosso socorro e a nossa salvação. Pedro tinha experimentado algo sobrenatural, Pedro tinha andado sobre as águas, Pedro tinha visto o quanto o nosso Deus era poderoso, ele já tinha visto Deus multiplicando pães e tantas outras situações, mas quando os olhos de Pedro saíram do Senhor e olharam para a circunstância, ele começou a afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e o salvou. Cara, muitas vezes a nossa vida é exatamente assim. Nós nutrimos de um bom relacionamento com Deus, e aí então aparece uma circunstância da nossa vida, situações muitas vezes que nós não controlamos, a perda de um ente querido, uma doença, a quebra de uma empresa. Então nesse momento nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E nesse momento, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós perdemos a conexão com a verdadeira fonte de paz, poder, esperança e perspectiva. E nós começamos a valorizar muito mais o tamanho das ondas do que o tamanho do nosso Deus. E eu não estou aqui minimizando, cara, a sua dor. Eu não estou aqui minimizando a sua situação. O que eu quero te mostrar hoje é que se você confiar, se você ter fé e se você clamar por socorro, Ele vem. Ele vem. Porque Ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e te glorificarei. Isso é Ele dizendo, não sou eu. Ele te diz: cara, está aflito, está difícil, invoca-me no dia da sua angústia. E foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro clamou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E a palavra diz que prontamente, ou seja, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o salvou. E aqui vai mais uma lição para você: sempre que você clama por socorro, Ele estende a mão para te salvar. Só que você precisa ouvir, você precisa entender e você precisa confiar. Existe até uma piadinha que você já deve ter ouvido, mas vale a pena eu lembrar para deixar de forma mais lúcida aqui. Houve uma enchente muito grande e a água começou a subir, e o homem dentro daquela casa, preso naquele lugar, primeiro passou um cara correndo: irmão, sai daí, vai encher. Ele: não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E a água bateu na cintura: irmão, sai daí. O outro chegou de barco, falou: cara, sai daí, a água já está quase no seu pescoço. Ele: não, Deus vai me salvar. Então a água cobriu a sua cabeça, ele teve que subir para o telhado. Cara, chegou o helicóptero dos bombeiros, o cara jogou a corda: sobe. Ele: não, Deus vai me salvar. Esse cara morreu. Chegou no céu, ele olhou para Deus e falou: pô Deus, eu tinha tanta certeza que o Senhor fosse me salvar, ia me salvar naquela situação. Deus olhou para ele e falou: irmão, eu mandei até um helicóptero para te salvar. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes você acha que o socorro vai vir de um jeito, mas Deus vai se revelar de uma outra forma, e você vai precisar aprender a confiar. Porque é engraçado que nesse texto aqui diz que Jesus foi ter com eles na 4ª vigília da noite. E os judeus, eles dividem as vigílias da noite em 4 partes. Eles dividem das 6 da tarde às 9 da noite, das 6 da noite, né, noite às 9, das 9 ao meio-dia, à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. E talvez você esteja falando assim: poxa, Ramon, por que na 4ª? Por que Jesus esperou tanto? Foi indiferença? Foi falta de compaixão? Não, cara, aquilo foi pedagógico. Foi pedagógico, porque Deus queria mostrar que quando os recursos dos homens acabam, a mão dele começa a aparecer. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então se você quer que Ele te salve, entrega tudo na mão dele, não entrega a parte.
Sabe? Não fala, Senhor, eu quero que o Senhor só me salve aqui na minha área financeira que está ruim, mas aqui na bagunça eu vou continuar. Aqui não precisa entrar não. Não funciona assim. E uma outra lição que ele quis mostrar aqui, que ele não falha. Não é como a justiça tarda, mas não falha. Ele não tarda e ele não falha. Ele vem no tempo certo. Não há nada que você possa fazer que possa apressar. Não há nada que você possa fazer que possa impedir. Porque quando Ele vem com força e Ele te resgata. Quando esses recursos, todo o seu intelecto, toda a sua capacidade, tudo aquilo que você carrega se esgota, meu irmão, aí Ele cria um novo caminho para te salvar. Aí Ele traça uma nova estratégia e Ele se revela. Salmos 34:6 diz assim: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu quero encerrar lendo para vocês Salmos 46. Salmos 46, eu vou ler de 1 a 3. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio, o salmista dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E ele completa no versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, você quer saber qual é o lugar mais seguro do mundo? É nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus você tem refúgio. Nos braços de Jesus você encontra segurança. E segurança em todas as áreas físicas. Você fala, mas Jesus vai me proteger contra a mão do diabo, dos assaltantes. Cara, vai. Porque Ele diz, eu darei a ordem aos anjos para que te guardem. Nas suas emoções Ele vai te salvar. Em todas as áreas Deus pode te trazer uma segurança sobrenatural. Mas Ele só faz isso se você combinar esses 4 pontos. Confiança, transformar o seu medo em fé para que você tenha a revelação. Seja ousado e sempre se lembre que Ele é o seu socorro e a sua salvação. Amém? Eu queria pedir que você feche seus olhos. E meu primeiro apelo é para você que nos assiste online, que, cara, talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, ou talvez seja a sua segunda, terceira, talvez você já nos acompanhe online durante um tempo, mas você nunca entendeu o que Deus espera de você. Eu estou aqui para te falar, o que Deus espera de você é um convite. Um convite genuíno, não simplesmente uma frase que você solta da sua boca, mas um convite genuíno, onde você reconheça que você precisa dEle, onde você reconheça que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, onde você, cara, convide Ele para entrar no seu coração, e aí o resto Ele vai fazer. Mas para que isso aconteça, meu querido, você precisa dar um passo, com ousadia, deixar o seu passado para trás, para que você viva o seu presente na presença dEle, para que você tenha um futuro transformado, com algo grande e glorioso que Ele vai te dar. Eu não estou aqui, cara, eu sempre digo isso aos domingos, porque é importante frisar, não é a religião que te salva, é a confissão de que Ele é o seu Senhor e Salvador, que vai te trazer essa salvação. Essa oração que nós vamos fazer agora é muito mais a respeito de uma entrega, de convidar para um relacionamento, do que para se tornar um religioso. Deus não quer a religiosidade, Deus quer o seu coração. E Ele quer que você o convide para entrar na sua vida. Eu costumo sempre repetir o que está escrito em Apocalipse 3:20, se eu não me engano, que diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Jesus quer ter um tempo com você, meu irmão. Hoje, agora. Jesus quer te colocar nesse lugar seguro, mas para isso você precisa entregar o seu coração. Não existe um outro meio. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o meio, Jesus Cristo. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus,
estabelecer um relacionamento com Ele e falar: Senhor, a partir daqui eu quero que o Senhor me leve em segurança. Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Não tenha vergonha, tome esse passo de ousadia, tome esse passo de fé, onde você estiver. Se você está passando por um momento de dificuldade e quer hoje reconhecer que você precisa dele para que ele te direcione nos seus caminhos, levante a sua mão onde você estiver, bem alto, e nós vamos orar por você agora. Glória a Deus pela sua vida. Levante o mais alto que você puder para que nós possamos te ver. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Eu queria pedir que você saia do seu lugar em um ato de ousadia e que você venha aqui à frente. Não tenha vergonha, porque, cara, Ele morreu por você. O mínimo que você precisa fazer é dar um passo de fé e falar: Senhor, se o Senhor morreu por mim, eu decido viver pelo Senhor. Você que levantou a mão, saia do seu lugar. Vem aqui à frente, vamos orar. É importante que você, cara, exponha. É importante que você se sinta um pouquinho exposto, porque Ele se expôs muito por você. Então talvez você esteja no seu lugar aí falando: cara, eu não tenho coragem de fazer isso aí não. Esses caras são tudo doido. E nós é mesmo. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei que o Deus que fez uma obra extraordinária em mim pode fazer em você. A única coisa que talvez me torna diferente de você é que um dia eu falei: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, eu quero viver pelo Senhor. Se o Senhor realmente é isso que as pessoas dizem, se realmente o Senhor é essa pessoa que morreu, que me ama a despeito dos meus erros, beleza. O Senhor tem o meu coração e eu quero que o Senhor me guarde agora. Eu quero que o Senhor me coloque em segurança, que o Senhor cuide das minhas emoções. E foi exatamente isso que Ele fez. Então essa é a sua última chance hoje. Você pode fazer isso na sua casa, mas você está perdendo uma grande oportunidade de honrar aquele que deu a vida por você. Talvez você não tenha coragem. Pega na mão que está da pessoa que está do seu lado, aí dá um apertão nela e fala assim: me leva lá na frente. Eu quero entregar o meu coração agora para Jesus, porque Ele é o meu socorro. Amém? Para você que está nos assistindo online, eu queria pedir também, tem o QR Code na sua tela, que você escaneie esse QR Code, que você faça essa oração, mas que você também entre em contato conosco, amém? Para você que está aqui, meu irmão, eu quero te falar que essa foi a melhor decisão que um dia você já fez na sua vida. Muito mais importante do que um casamento, muito mais importante do que, cara, uma reconciliação, muito mais importante do que, cara, eu quero ter um filho, eu vou ter um filho, é você falar: Senhor, a minha vida está aqui. Porque Ele te tira de um mar revolto e te coloca em um ambiente seguro. Talvez você fale: cara, beleza, agora eu não tenho mais luta, eu não vou mais ter luta. Não, vai. Vai, porque a vida é assim. Mas ele diz uma coisa para você: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenham fé, confie, porque eu venci o mundo. E um dia nós estaremos na presença dEle. E Ele vai olhar para vocês e vai falar: lembra aquele dia que você fez essa decisão? Eu me alegrei. Eu me alegrei com a sua vida. E pode ter certeza que a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Você não vai estar sozinho. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e Ele os livra. Invoca-me e te responderei. Põe a mão no seu coração. Ora assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu confesso os meus pecados, eu confesso os meus medos, e eu peço que o Senhor me dê ousadia para viver ao seu lado, Jesus. Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu glorifico o seu nome e eu declaro que só Tu és Rei, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês acompanhem esses homens. Eu sempre falo aqui para deixar claro: fique em paz, nós não vamos te pedir nada. Nós, como igreja, queremos saber como nós podemos servi-los, ajudar vocês nessa caminhada, nesse processo. Então eu peço que vocês sigam aquele homem, logo vocês estão de volta aqui, tá bom? E ao final do culto eu vou estar aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, bater um papo, vou ter o maior prazer em recebê-los, amém? Sigam esses daqui. Eu queria falar com você agora.
com você que já conhece tudo isso. No fundo você confia, você sabe que Deus é Deus, você sabe que Ele é maravilhoso, que Ele é incrível, você, cara, tem o seu medo muitas vezes transformado em fé, você já teve ousadia, mas por conta de situações na sua vida, os seus olhos saíram de Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui algo, porque é uma história que tem falado muito comigo recentemente, aquele paralítico do tanque de Betesda. O que fez aquele paralítico ter uma experiência incrível com Deus, com Jesus, foi ele tirar os olhos de um ambiente que poderia trazer a cura, para colocar os olhos naquele que traz a cura, com certeza. Quando Jesus chega para aquele homem que estava há 38 anos naquela situação e fala: ei, o que você quer? Jesus não estava sendo uma pessoa, o que você quer que eu faça? Porque você está aqui. Jesus não estava ali querendo ser, cara, um engraçadinho, contando uma piada. Jesus estava ali simplesmente chamando a atenção daquele homem para que ele tirasse o olho daquele lugar, daquele tanque, e voltasse os olhos para Jesus, porque o nosso socorro não está em circunstâncias, não está em lugar, não está na política, não está nas pessoas, o nosso socorro está em Jesus. E quando ele olha para Jesus e ele fala: eu quero ser curado, Jesus fala: cara, ser curado, pega suas coisas, levanta e tchau. E foi isso que ele fez. E talvez você tenha tirado os seus olhos de Jesus, mas Ele está te falando hoje: volte os seus olhos para mim. Volte os seus olhos para mim, porque eu ainda tenho grandes coisas, uma grande obra para fazer na sua vida. Se você se sente nesse lugar, onde a sua confiança, cara, se perdeu em algum momento, tá tudo ok, cara. Se você acha que você tem falhado com Deus, tá tudo ok, hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia que Ele quer mais uma vez se revelar para você. Eu queria pedir que você levante do seu lugar. Todos vocês, pode levantar a igreja inteira. Eu queria te convidar a ter ousadia. Se você busca algo novo com o Senhor, uma revelação mais profunda, se você busca, cara, um entendimento mais forte de quem Ele realmente é e o que Ele tem para você, se você se sente um pouco distante, hoje é o dia que Ele quer se revelar. Eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar enquanto nós estivermos louvando, venha aqui à frente, porque Deus gosta daquele que dá um passo de fé, aquele que é ousado, aqueles que se expõem, e quando isso acontece, Deus se revela. Enquanto nós estivermos adorando, saia do seu lugar, eu vou vir, eu vou descer, eu vou orar com você, mas tome esse passo de fé. Se você deseja, cara, aprumar a sua vida no centro da vontade de Deus, se você deseja falar: Senhor, eu entendo as circunstâncias que eu tenho passado, eu entendo as minhas lutas, mas a partir de hoje, os meus olhos novamente estarão voltados para o Senhor, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar com você, amém?